56 Protagonistas Capítulo 169. Autor, Backstage. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site e link na descrição. Jinbe-up era o ato de gravar um objeto ou marca em um local específico, ou um número de pessoas que estavam se reunindo em um local específico realizando um movimento para causar um certo fenômeno natural misterioso. Claro, não era perfeito. Havia uma série de contramedidas que alguém poderia empregar para combater seu efeito, como mudar a disposição das pedras no chão, caminhar por um percurso específico ou fechar os olhos ou os ouvidos. No entanto, as contramedidas eram diferentes dependendo do próprio Jinbe-up, e quanto mais avançado, mais difícil era lidar com ele. https://pubfuture.com/ Criação de fenômenos naturais usando o arranjo de objetos e pessoas. Assim foi muito semelhante ao início da ciência chamada magia. A magia primitiva foi ativada principalmente pela combinação de partes do corpo de certas criaturas ou plantas como Jinbe-up, enquanto a magia moderna foi ativada pela formulação do arranjo de mana e usando as leis da natureza. Claro, Jinbe-up e magia não podem ser exatamente a mesma técnica, porque no final, era algo derivado das artes marciais enquanto a magia era derivada do misticismo. No entanto, pensando que os dois eram semelhantes, Yoo Seldon perguntou a Seo Jung-yeon sobre isso, bem como várias técnicas que sua seita poderia usar enquanto estava no palácio e estudou como lidar com elas. Como resultado, ele construiu um círculo mágico de barreira de manipulação física no pico da montanha espremendo toda a sua mana todos os dias por 2 semanas sem interrupção. A função da barreira em si era autoexplicativa, permite que seu conjurador manipule a realidade à vontade. Mesmo na biblioteca da feiticeira branca, o círculo mágico era classificado como magia de rank C, e era a magia de barreira mais difícil entre todas. Considerando o fato de que mesmo uma biblioteca de rank D não poderia ser acessada adequadamente por ele, Yoo Seldon foi mais uma vez lembrado da proeza do vaso de flores. Ei, mago! Você trabalhou duro. Depois que este trabalho terminar, eu lhe darei soju até você se cansar. Ok, um raio de luz brilhante explodiu acima de seu ombro, e um espírito um pouco maior do que a palma de sua mão voou. O espírito atual consegue sair um pouco. Quando ela começou a circular ao redor de Seldon, também sacou sua espada. O que diabos você fez? Por quê? Esta é a primeira vez que você foi exposto a um Jinbe-up. A expressão de Baeksu endureceu. Seu rosto de gato feroz tornou-se ainda mais assustador do que o habitual. Como especialista Okyung, seu nível era 200, então era muito maior que o de Yoo Seldon. No entanto, no momento em que ela entrou na barreira, que também era chamada de Espaço do Mago, ficou certo que ela não poderia matá-lo. No entanto, Sui não tinha conhecimento do fato e não tinha medo do Jinbe-up usado por um especialista de rank alto. Ela apenas sentiu que a luta seria um pouco problemática. Lentamente, a garota deu um passo à frente. Uoulong. Como se uma escada rolante tivesse sido instalada, a distância entre ela e Yoo Seldon instantaneamente aumentou 10 metros. O que é isto? Baeksu fez uma careta. Foi a primeira vez que ela viu tal truque em sua vida. Foi um Jinbe-up que manipula o próprio espaço? Claro, a verdade é que Seldon só poderia obscurecer seus sentidos movendo o chão pouco a pouco, mas a barreira mágica projetada por 2 semanas era poderosa o suficiente para até mesmo fazer um especialista cair em um estado de confusão. Fique calma. Espalhe e execute a técnica de extermínio do demônio celestial. Uma das outras técnicas básicas que elas praticaram foi uma técnica que rouba completamente a oportunidade e o ritmo do oponente, com os 17 especialistas se posicionando habilmente e atacando no momento certo. Yoo Seldon finalmente começou a se mover. Ele tirou o uniforme branco por baixo do qual usava uma armadura como um cavaleiro medieval europeu e puxou uma espada de estilo ocidental. Eventualmente, com um som de bip, um círculo mágico vermelho escuro foi criado sob seus pés. Ele disparou um monte de pedras afiadas em todas as direções. Mas o quê? Era uma técnica de magia que Baeksu e os Guizaldai nunca tinham visto antes. Mesmo a esgrima usada pela Lorde da seita não era tão agressiva e bizarra quanto o fenômeno diante de seus olhos. O ataque que Guizaldai lançou em direção a Yoo Seldon atingiu um ponto diferente do que eles pretendiam. Mesmo quando atacaram com sua espada, não conseguiram alcançá-lo porque a distância entre eles de repente aumentou novamente.
Por outro lado, Seldon foi capaz de desferir alguns golpes no grupo enquanto aparava vários de seus ataques. Mas enquanto colidia com eles, ele percebeu: se eu lutar contra eles apenas com minha esgrima, vai ser um desastre. Sua técnica pura em si era comparável ou superior à esgrima de Seldon. A esgrima deles era tão afiada que, se ele cometesse um erro, seu pescoço voaria instantaneamente. Então decidiu usar passivamente a espada enquanto empregava ativamente a magia. Graças ao vaso de flores, que se tornou mais forte do que antes, Seldon foi capaz de lutar como um mago decente. Brum! Um relâmpago caiu do céu claro e dividiu o chão em dois, enredando os pés de vários membros de Guizaldai. Depois disso, uma nevasca branca pura explodiu do nada. Eu não consigo nem chegar perto. É claro. Além da barreira, Seldon também instalou dezenas de magias ao redor do pico. No espaço preparado por magos, o poder que podiam exercer era maior do que o normal. Então ele poderia suportar confortavelmente o ataque de 18 especialistas Murim. Mas mesmo quando os especialistas não sabiam sobre magia, as chances de vitória de Seldon eram, na melhor das hipóteses, questionáveis. Mesmo que tenha projetado dezenas de feitiços e até mesmo instalado uma barreira de rank C, os Guizaldai eram sem dúvida poderosos. Ele não poderia dar um golpe decisivo, e se mais de 3 pessoas se aproximassem, não tinha escolha a não ser recuar. No entanto, do ponto de vista dos Guizaldai, eles não estavam mais pensando se Seldon era forte ou não. Estavam apenas sentindo um fogo ardente de raiva. Tinham orgulho como um grupo que era capaz de derrotar até mesmo um dragão quando 17 deles se reuniram. Mas atualmente sua força numérica estava incapacitada neste espaço, e por causa da misteriosa magia que apenas uma pessoa usava, eles não podiam nem atacar devidamente. Além disso, o homem foi rápido em fugir como um covarde, mesmo quando estavam um pouco perto dele, tornando muito difícil até mesmo para os 5 especialistas mais fortes em seu grupo alcançá-lo. Mesmo que você tenha nascido como um homem, continua fugindo. Que feio, vocês são feios porque mesmo com 18, não podem nem me vencer. Além disso, mesmo que o insultassem, ele contra-atacava como se sua língua estivesse coberta de óleo, fazendo com que a raiva aumentasse ainda mais. Então, Baeksu explodiu a energia interior Jinxin em seu corpo. Em um instante, o fluxo de ar diminuiu. A energia da barreira estava sendo parcialmente compensada e, ao mesmo tempo, todos os membros do Guizaldai foram atingidos pela vertigem. Até agora, ela estava escondendo sua energia como uma consideração por seus aliados, mas achava que não havia mais necessidade disso. Eu mesma pego aquele cara. De seu corpo, uma energia mágica vermelha feroz, que poderia ser chamada de marca registrada de Sheoma, entrou em erupção. No caso de Seol Jungyeon, a energia vermelha foi controlada firmemente e, finalmente, foi sublimada em uma linda cor rosa, mas Baeksu tratou a energia de uma maneira mais selvagem, tornando-a ainda mais vermelha. Parecia que um vento de sangue soprava por todo o mundo, porque até o céu estava tingido de vermelho. Como você ousa enfurecer a seita Sheoma? A cada passo que dava, várias magias instaladas nos arredores se desintegravam. A que foi lançada em sua direção por Seldon foi quebrada por um simples gesto, e a que ele havia preparado por um tempo também foi dividida ao meio quando ela balançou sua espada. Afinal, como as artes marciais também usam mana no ar, o mais forte anula o mais fraco. Seldon começou a suar frio. Nesse ritmo, acho que serei pego. Seldon foi severamente afetado pela aura emanada por Baeksu e mesmo dentro da barreira que projetou para si mesmo. No final, ele ainda era apenas nível 150, e a diferença de poder entre ele e um nível 200 era tão vasta quanto o mar. Ainda era possível segurar a barreira por enquanto, mas não seria assim por muito tempo. Mas não importa. O propósito de Seldon era se manter firme mesmo quando Baeksu estava atacando. O que você está fazendo? Baeksu ergueu as sobrancelhas e perguntou a Seldon, que abandonou sua postura de batalha e abaixou sua espada. Mas sem responder, ele apenas olhou para algum lugar. Sui então percebeu algo e reuniu sua aura. Ela lentamente virou a cabeça para a beira do penhasco. Lá, Seol Jungyeon estava olhando para ela com uma expressão de confusão no rosto. Sua espada branca pura também foi desembainhada. Mestra, o que aconteceu aqui? Explique-se, Baeksu.
O cabelo de Jung-Eun começou a tremer. No entanto, ao contrário de Baek-sui, que estava coberto de aura vermelha, não havia aura em torno de Seol. Tendo alcançado o nível Yin-Kyung, sua aura era simplesmente incolor e sem forma. Depois de vários momentos, Baek-sui finalmente abriu a boca. A mestra agora está sendo contaminada por aquele homem. Isso é tudo por você. Pode não entender agora, mas no futuro, será grata a mim. Cale sua boca. Seo Jung-yeon disse sem ouvi-la devagar até o fim. E, finalmente, sua aura rosa pálida única floresceu sobre ela. A lótus branca lentamente ficou rosa e finalmente encheu o céu vermelho. Yoo Seldon admirou brevemente a esplêndida atmosfera que transformou a atmosfera apocalíptica ao redor em uma atmosfera como se a estação das cerejeiras tivesse chegado. Você foi longe demais, Baek-sui. Mestra. Mestra, algo está errado com você. Minha mestra que alcançou o nível Yin-King que nunca mais será visto na história, e aquele homem, o que a grandeza tem a ver com isso? Você está errada por pensar em algo assim. Se não, está dizendo que eu nem deveria estar apaixonada depois de ter alcançado o Yin-King? Apaixonar-se é permitido a qualquer mulher. Como eu ouso decidir o que meu coração pode sentir? Mestra. Não quis dizer isso. Eu só quis dizer que a própria existência de um homem está errada. Frustrada, Baek-sui exclamou. Seo Jung-yeon balançou a cabeça como se estivesse genuinamente arrependida e apontou sua espada para ela. Dar o coração a alguém que ama é algo que os humanos fazem desde os tempos antigos. Não há nada de errado em dar meu coração a um homem. O errado aqui é a sua opinião. Eu sei como você se sente quando é torturada por um homem. No entanto, a partir do momento em que você inflige danos aos outros com seus pensamentos e crenças, isso deve ser chamado de peste e não uma mera ferida que pode ser curada. Eu não posso admitir isso. Disse Baek-sui enquanto o sangue escorria de seus olhos. Mas Seo Jung-yeon não parou e ainda se aproximou. Você me ama? Sim. O suficiente para dar tudo neste mundo para você. Obrigada. Como se sentiria se eu morresse? Eu me desesperaria. Vou me matar ou destruir tudo no mundo. É exatamente assim que me sinto agora. Baek-sui olhou incrédula com uma expressão esperançosa, mas no final, a resposta que ela queria não veio. Não você, mas aquele homem. Se tivesse matado alguém que eu amava a ponto de eu dar a ele o mundo, você acha que eu ficaria quieta? Seo Jung-yeon balançou a cabeça. Eu teria te matado sem a menor hesitação. Ah. Seo Jung-yeon se aproximou e apontou a espada para o pescoço da garota. Por alguma razão, a lâmina que Baek-sui sempre pensou ser uma bela espada estava tão fria e afiada hoje e ela sentiu que estava prestes a chorar. Baek-sui. Conheço suas feridas, mas eu acreditava firmemente que se tratá-las com carinho, podiam ser curadas. Seo Jung-yeon olhou lentamente para os Guizhou-Dai. A atual seita Sheoma não era como costumava ser. Por causa da senhora ferida, a seita também sofreu essas feridas. Foi muito triste de partir o coração. Se este lugar não fosse Murin, mas a terra, e se ela não tivesse feito mal a Jung-yeon, seu Yoo Seldon provavelmente teria encontrado uma maneira de curá-la com seu coração. Mas além disso, suas feridas não combinavam com a seita Sheoma. O que deveriam buscar era pura força e não feridas. Baek-sui. Espere um minuto, mestra. Não pode ser. Não quero. Prefiro morrer pelas suas mãos do que ser abandonada por você novamente. Por favor, por favor. No entanto, Seo Jung-yeon não conseguiu cortar um discípulo que ela havia criado com suas próprias mãos e já amou mais do que qualquer outra pessoa. Ela foi forçada a infligir a punição mais severa que podia. Eu vou excomungar você da seita Sheoma a partir de hoje. Saia. Nunca mais quero te ver. Com essas palavras, Baek-sui desabou no chão. Protagonistas capítulo 170. Sinto muito. Eu não sabia que ela odiava tantos homens. Jung-yeon se desculpou comigo depois que Baek-sui foi embora. Eu não respondi. Todo o incidente deixou um gosto amargo na minha boca. Eu poderia tolerar isso, porém, já que tudo o que aconteceu foi resultado da ferida de Baek-sui em seu coração, não por maldade. O rosto de Sui quando ela saiu parecia realmente solitário. Era natural, pois havia sido excomungada 2 vezes por sua amada e respeitada mestra exatamente pelo mesmo motivo. A questão é, o que ela faria depois?
Vai afiar sua lâmina de vingança de acordo com o clichê óbvio, e vai correr atrás de mim onde céu? Bem, para ser honesto, eu estava muito preocupado com isso. Neste mundo onde os demônios existiam, eu tinha certeza que não deixariam uma pessoa forte com emoções enfraquecidas em paz. Eles logo se aproximariam de Baeksu. Logicamente falando, seria justo matá-lo imediatamente e não deixar espaço para problemas futuros. Foi assim que sobrevivi até agora. No entanto, pouco antes de ela sair, eu peguei um vislumbre de seus olhos e coloquei esses pensamentos de lado. Seus olhos me disseram que ela não guardava rancor em relação a mim ou Seo Jung-yeon e tinha desistido completamente. Com toda a agonia em seu coração, calmamente aceitou seu destino e foi embora. Eu deveria ser o único a pedir desculpas. Por minha causa, Jung-yeon teve que deixar sua preciosa aluna ir. Isso foi minha culpa, não sua. Fui tola em julgar apressadamente que ela poderia ser curada, embora eu conhecesse a profundidade da ferida daquela criança. De muitas maneiras, o resultado final não foi bom. A longa história da seita Cheoma terminará assim hoje. Seo disse com um tom triste, mas decisivo. A atual seita Cheoma foi construída em torno dos pensamentos e crenças de Baeksu, então não havia razão para elas existirem mais quando seu pilar central se foi. Então o que vai acontecer com a gente? Aquelas que ainda estavam presentes no pico disseram com vozes trêmulas. Mesmo depois que Baeksu partiu, parecia que ainda não conseguiam aceitar a realidade. Além disso, os membros da seita Cheoma se reuniram um após o outro para ver o que está acontecendo, pois sentiram uma forte energia colidindo entre si. Elas então entenderam a situação e imploraram com uma expressão desesperada no rosto. Você está se tornando nosso novo pilar? Se Seo se tornar a nova senhora, muitos seguidores permanecerão e seguirão sua presença esmagadora. Mas ela não tinha a intenção de ficar aqui, então não pôde responder ao apelo delas e apenas balançou a cabeça. Essas pessoas foram reunidas por Baeksu. Ela curou suas feridas e os fez vir sob sua bandeira. Se, em qualquer caso, Seo Jung-yeon, a Suprema Cheoma, reinar como senhora da seita mais uma vez, elas realmente a seguirão. Alguns sim, mas isso por si só tornaria a Cheoma mais fraca do que nunca. Jung-yeon estava bem ciente desse fato, então em uma voz suave, mas ressonante, falou, a partir de hoje, a seita Cheoma está dissolvida. Sob o céu, ninguém poderá usar o nome Cheoma novamente. E ninguém será capaz de falar sobre a doutrina do demônio celestial nunca mais. Com essas palavras, todos os membros arregalaram os olhos. Então, todos vocês também vão para o lugar que mais desejam. Assim que essas palavras foram ditas, o povo se espalhou em todas as direções. Que tipo de sentimento ela teve depois de declarar que este é o fim de sua amada seita? Eu não ousaria imaginar. Não era a seita Cheoma de verdade. Seo disse isso enquanto caminhávamos. As crenças que a seita precisava seguir foram corrompidas por aquela criança. Em primeiro lugar, ela nem mesmo aprendeu corretamente a doutrina e nem mesmo entendeu o que significava espalhar a vontade da seita Cheoma para o mundo. É por isso que todos os seguidores são mulheres. Pelo que sei, a coisa mais importante para a seita Cheoma é força. No entanto, a fundada por Baeksu buscava tornar-se mais forte que os homens, com o objetivo de se proteger. Não é ruim, ou melhor, para ser honesto, é seguro dizer que essa crença que solidifica a posição de uma mulher foi muito boa. Infelizmente, no entanto, essa não era a crença daqueles que eram da seita Cheoma, então ela foi dissolvida. Todas as coisas com as quais uma guerreira chamada Seo Jung-yeon cultivou e sonhou desapareceram. O final foi exatamente como eu esperava. Estou bastante aliviada por ter terminado assim. Jung-yeon sorriu como se estivesse se sentindo revigorada. Foi realmente contrastante com o que aconteceu, mas não tive escolha a não ser acenar com a cabeça porque ela realmente parecia aliviada depois de dizer adeus. A propósito, está tudo bem? Não se preocupe. Isso não importa. Um de nossos propósitos ao chegar imediatamente a Xinjiang era usar o poder da seita Cheoma para lutar contra a Aliança Murin. No entanto, desde que foi dissolvida, o método agora era inútil, então eu podia entender as preocupações, mas realmente estava tudo bem. Afinal, mesmo sem a ajuda da seita Cheoma, a aliança iria gradualmente desmoronar por causa das lutas acontecendo dentro. Mesmo agora, o status atual de Batalha de Jeonpa,
que decorre da rejeição da seita Kunlun em relação à exigência da Aliança Murim para que eles anunciassem sua posição sobre a magia e o orbe mágico, estava sendo continuamente relatado a mim pelo Grupo das Sombras. Até agora, a resistência de Kunlun era forte e parecia que a batalha havia chegado a um impasse. No entanto, não muito tempo atrás, surgiram notícias de que o palácio da seita havia sido demolido por Nalgrong da Aliança. Em outras palavras, a guerra começou para valer. Poderíamos nos infiltrar na montanha Kunlun quando especialistas de ambos os lados estivessem lutando. A própria guerra se tornou mais caótica do que eu pensava. De acordo com as informações que chegavam uma após a outra, o número de artes secretas que se supunha serem a magia dos demônios estava aumentando. Ficou claro que a atividade se intensificou drasticamente. A causa é provavelmente a guerra. Especulou-se que os demônios, que estavam quietos por um tempo, começaram a se tornar ativos por causa das emoções intensas que a guerra traz, mas a causa exata ainda é desconhecida. Podemos erradicar todos os demônios em Murim? É possível. No entanto, atualmente não temos como aniquilar todo um clã que possui objeto divino. E levaria muito tempo para fazer isso. Foi um trabalho difícil para mim, o mestre da Noteleag, Seol Jungyeon, a senhora da nova Liga Murim, e uma caçadora de rank SS, Tailonine, que recentemente desfrutou de um relacionamento amigável com a Associação de Caçadores, pois todos nós estávamos vivendo uma vida ocupada. Sério? Seol Jungyeon disse com um tom pesaroso. Como eu sentia pena dela, tentei tranquilizá-la. Mas, talvez, não precise ser nenhum de nós que lute contra o demônio, mas outra pessoa. Quando o Império Vivienda, que era uma esplêndida civilização mágica, foi impotente e devastado por demônios, uma garota chamada Araceli Rinekal apareceu como um raio de esperança. Quem sabe até em Murim alguém assim também apareceria. Seol Jungyeon, a ex-senhora da seita Cheonmi, o único ser supremo em Murim no passado era o amor, a esperança e, ao mesmo tempo, seu objetivo na vida de Baek-Sui. Antes de conhecer Jungyeon, ela, Sui, sempre enchia seu estômago com ervas encontradas no chão do mercado. Não tinha onde dormir e tinha que ficar acordada a noite toda quando a chuva batia. Juntava pedaços de papel apenas para se aquecer nos invernos frios e tinha que viver com medo de ser pega por bandidos. Ela achava que todas as lutas eram naturais para viver. A felicidade estava longe. A única alegria que sentiu foi quando encontrou alguns restos de comida que era muito raro. Me siga. Com essas palavras de Seol Jungyeon, sua vida mudou completamente. Ela não precisava mais passar noites sozinha chorando na solidão. Foi capaz de usar roupas novas, quentes e aconchegantes, dormir confortavelmente em um quarto em vez de um beco molhado, comer comida todos os dias e até se tornar forte o suficiente para se defender. Depois de não ter conhecido o significado da felicidade, finalmente ficou feliz. Quando soube disso, Sui chorou o dia todo. Ela estava tão chateada porque passou a vida inteira vivendo como alguém infeliz. No entanto, essa felicidade não durou muito. A garota tinha medo dos homens. Independentemente de sua idade, os homens sempre foram mais fortes do que ela. E para se defender, tinha que manter seus nervos afiados o tempo todo a ponto de não conseguir nem dormir bem. Talvez seja por isso que, quando viu um homem, o trauma que teve desde a infância agiu. No final, Baek-Sui se perdeu e foi expulsa por Seol Jungyeon, a quem ela mais amava em todo o mundo. Ainda não conseguia se consertar mesmo depois de todo o tempo que passou. E agora ela foi expulsa mais uma vez. Seol Jungyeon, que voltou viva como um milagre e se apaixonou por um certo homem, e Baek-Sui achou que estava errado. E quando viu para o olhar inabalável de Jungyeon, percebeu que seu ídolo havia se tornado mais hábil do que antes e entendia seu próprio coração melhor do que qualquer outra pessoa. Ela havia encontrado algo que não tinha antes. Estava tudo bem para ela dizer a alguém como sua mestra, que alcançou o nível de Inkyung, que estava errada. Era certo forçar outra pessoa a fazer algo só porque era doloroso para ela. Seol Jungyeon estava sempre certa. Suas palavras eram sempre a verdade, a lei. No entanto, Sui se recusou a acreditar em suas palavras apenas porque havia alcançado o Kyung e estava tentando empunhar sua mestra à vontade. Baek-Sui mordeu os lábios até sangrar. Ela ficou envergonhada e se sentiu patética por lutar contra o amor de sua mestra. Devo simplesmente morrer? Em Murim,
Tais erros só podiam ser retribuídos de uma maneira, sacrificando a própria vida. No entanto, Baeksu balançou a cabeça. Afinal, sua vida atual foi algo que foi dado a ela por Seo Jung-yeon. Então, não seria mais valioso dedicar o resto de sua vida em expiação? Com esse pensamento em mente, continuou a andar. Com a chuva caindo do céu, caminhou pela floresta densa para evitar a chuva. Reuniu sua força interior inúmeras vezes e envolveu em torno de sua pele para aquecer seu corpo. Mas de repente, uma comoção foi ouvida em algum lugar. Ela voltou sua atenção para isso por causa de sua curiosidade e logo descobriu algo. Vá embora. Era uma visão comum em Murim. Dezenas de bandidos atacaram um determinado local. Após uma inspeção mais próxima, o que estava sendo atacado era uma família de 4 pessoas. A esposa e as 2 filhas se abraçavam, aterrorizadas, e o chefe da família, que parecia ser uma pessoa comum, segurava um galho grosso e fez uma careta para o agressor. É inútil. Baeksu murmurou. Todos os bandidos eram bem fortes e, embora não afiadas, tinham espadas ásperas. Por outro lado, o homem tinha um físico anão, e seu nível de armamento também era pobre. Se lutarem, ele perderia. Aparentemente ciente dos pensamentos de Baeksu, o homem abriu a boca desesperadamente e gritou: querida, fuja. Eu cuido de tudo aqui. No entanto, ele ainda tentou proteger sua família. Baeksu riu enquanto uma nova onda de emoções invadiu seu coração. A ferida que ela sofreu sempre esteve alojada no fundo do peito e não podia ser vista nem curada. No entanto, parecia diferente agora porque havia percebido algo. A ferida ainda estava lá, mas tornou-se visível para ela. Chefe, tem uma vadia louca vindo aqui. O quê? Isso é um uniforme de Murim. Calma, vamos ficar bem. Também recebemos o poder do objeto divino que os Chonpyonin da seita Nokrin possuem. Este poder pode ser usado até mesmo contra um guerreiro de Murim. Quando Baeksu se aproximou dos bandidos, eles não mostraram nenhum sinal de medo contra ela. Em vez disso, estavam claramente a desafiando. Vá embora, sua vadia. Não importa o quão forte você seja, se for humana, sentirá desespero, certo? A misteriosa magia que eles receberam do objeto divino era para atrair certas emoções negativas de seu oponente. Raiva, confusão, desespero, medo, dor. Essa era a identidade do poder com o qual o demônio estava lidando. No entanto, quando a energia roxa viciosa disparada pelo bandido atinge Baeksu, não causa nenhum dano a ela. Isso é. Ela olhou para a magia com olhos brilhantes por um momento antes de continuar suas palavras com um sorriso. Um truque de mágica usado pelo povo estúpido de Murim. Desculpe, mas isso não funciona em mim. Por quê? Sempre vivi em desespero. E então ela desembainhou sua espada. De Protagonistas capítulo 171. Depois de expulsar Baeksu e desfazer a seita Sheoma, Yeo Seudão, Taylor e Seo Jung-yeon foram direto para as Cordilheiras Kunlun. As Cordilheiras Kunlun, o qual eram chamadas de pilares do teto do mundo, também conhecido como origem das veias de dragão desde os tempos antigos, era o lugar mais sagrado de todo o continente. 4.000 metros acima do nível do mar, na montanha de Jade das Cordilheiras Kunlun, o lugar chamado de mais selvagem mas ao mesmo pico mais bonito no mundo. Morra. Vermes que utilizam magia impura ousam falar de artes marciais. Acham que não sabemos que vocês vieram até aqui procurando por esta magia impura. Humanos, que não eram nada além de criaturas insignificantes, estavam balançando suas espadas contra seus inimigos, profanando a santidade da montanha de Jade. Até mesmo o céu noturno estava manchado em sangue com dezenas de milhares de guerreiros Murim reunidos com seus próprios objetivos em mente. Mesmo que uma vez eles tenham sido amigos e colegas, hesitar era a última coisa que passava em suas mentes quando a única coisa que queriam era cortar as gargantas uns dos outros. Centenas de guerreiros Murim já perderam suas vidas. Mas ninguém se importou com isso. Eles apenas se importavam em procurar o objeto divino da seita Kunlun que os poderiam fazer mais fortes. Os guerreiros Murim eram assim. Uma vez que mostrem sua verdadeira natureza, você instantaneamente perceberá o quão repugnantes são, independente da seita ou facção. A guerra está mais do que eu havia imaginado, Yeo Seudão falou, e do seu lado Seo Jung-yeon assentia concordando. Todas as guerras em Murim são assim? Taylor falou com uma careta no rosto. Ela claramente não gostava da situação em sua frente. Não.
Seo Jungueon balançou a cabeça. Continuou, Murin também possui suas próprias regras e maneiras. Ao menos, quando encontram alguém forte, se respeitam. Os guerreiros daqui nem mesmo perguntaram o nome uns dos outros. Iou Seldão franziu com o banho de sangue diante dele. Era verdade que foi ele quem incitou esta guerra. Mas ele apenas criara um pequeno conflito para servir como bait para que pudesse vir aqui recolher o orbe mágico. Afinal, até onde ele sabia, não importa o quão violentos os guerreiros Murin são, eles não travariam uma guerra tão violenta assim. Tem a chance que toda esta violência esteja sendo causada por outros demônios que também vieram a Murin. Devemos pará-los? Seo Jungueon perguntou enquanto olhava para Seldão. Sim. Esta guerra só era precisa como um bait. Agora que eles já tinham chegado à montanha de Jade, ela poderia acabar. Entendi. Falou Seo Jungueon enquanto desembainhava a espada em sua cintura. E então com um sorriso, Iou Seldão falou para Taylor. Ei, você cuida do que sobrar. Como assim? Contudo, não era mais necessário uma explicação. Porque logo em seguida coisas aconteceram. Com apenas um salto, um estrondoso rugido ecoou através do campo de batalha. Todos os guerreiros pararam de lutar e olharam para a mulher pequena que acabou de chegar. Com seu cabelo esvoaçado prata ela olhava ao campo de batalha. De onde diabos ela veio? O que é essa presença toda? Antes que qualquer pergunta fosse feita, alguém no meio da multidão gritou. A Ara Suprema Shelma. Seo Jungueon. Um ser supremo que alcançou o reino Yunqin também como a mulher que uma vez governou o mundo. O ser mais forte em toda a Murin apareceu na frente deles. Em um instante, a espada de todos os guerreiros, independentemente de suas afiliações, apontaram em direção a ela. Mas mesmo enquanto recebia toda essa hostilidade, ela silenciosamente ergueu a cabeça em direção onde o palácio da seita Kunlun estava localizada. Abram caminho. Com essas palavras, dezenas de milhares de guerreiros tremeram. Os pensamentos de continuar a guerra ou lutar contra a Suprema Shelma foram completamente apagados de suas mentes. Vendo tal cena, a expressão de Iou Seldão endureceu. Se eles tiverem culhão para lutar, nós estaríamos com problema, certo? Seo Jungueon de fato alcançou o reino Yunqing, mas no fim, ela era apenas uma única pessoa. Não tinha como ela vencer contra dezenas de milhares de guerreiros Murin que estavam no mínimo no pico do rank expert. É por isso que um tipo de impacto era necessário. De algum lugar alto no céu, um pilar de luz de repente caiu. Tudo. Ur. O quê? O pilar não disparou apenas uma vez, ele continuou caindo onde quer que as pessoas estivessem reunidas e as separou. Enquanto isso, Seo Jungueon silenciosamente andou entre os pilares de luz. E os guerreiros Murin aterrorizados todos abriram caminho para ela. Tudo foi possível porque o Seldão tirou vantagem da psicologia da vítima. Digamos que 30 homens adultos foram feitos reféns por um terrorista com apenas 7 balas em sua arma. Se todos eles atacarem o terrorista de uma vez, pelo menos 23 deles iriam sobreviver. Mas os reféns não fariam isso. Não, para ser exato eles não conseguiam fazer. Porque eles sabiam que os que fossem primeiro morreriam. Com o impacto esmagador e o terror psicológico, todos os guerreiros Murin saíram do caminho da Seo Jungueon como se eles estivessem recriando a cena de Moisés abrindo o Mar Vermelho. Nenhum deles parou ela, nenhum deles ousou ficar no caminho da Suprema Shelma que andou tranquilamente em direção ao Palácio Kunlun. Isto era medo. O medo de um verdadeiro expert que suprimia até mesmo a raiva criada pelo poder do demônio. A guerra parecia ter acabado. Iou Seldão e Taylor rapidamente se juntaram a Seo Jungueon. Depois de chegar ao pico da montanha de Jade, Iou Seldão e as duas mulheres finalmente puderam ver um pavilhão octagonal. Na frente dele, alguém estava esperando por eles logo abaixo uma estátua. Que entrada magnífica, ó grande Suprema Shelma! Do Sheou, o membro mais velho da seita Kunlun exclamou. Seo Jungueon acenou com a cabeça como cumprimento, pois ambos já se conheciam. Você também é magnífico em mostrar essa cara sem vergonha alguma. Com as palavras de Jungueon, do Sheol sorriu enquanto seu cabelo branco balançava. Só percebi que o mundo é infinitamente sem sentido quando deixei toda a minha angústia de lado. É por isso que se juntou com um demônio. Os olhos de Sheol se alargaram por um momento antes de um sorriso aparecer novamente em seu rosto. Iou Seldão sentiu que seu sorriso era diferente de antes. Era como se fosse um sorriso de algo diferente.
não um humano. Essa é a possessão de corpo deste mundo. E o Seldão pensou. Um demônio tinha que possuir alguém para conseguir se manifestar. Talvez, do Sheol se deu ao demônio. Mas era possível para um sábio embriagado de poder ser corrompido até tal ponto. Agora entendi. Você veio àquele mundo, a Terra. E o Seldão estava certo. O tom de Sheol e a atmosfera mudaram completamente. Sem se surpreender, e o Seldão respondeu, isso mesmo. Vieram até aqui sabendo que fui eu que abri a porta que usaram. Ah, interessante. Mas me desculpe, isso não vai funcionar. Hã? Está falando do quê? A Terra é um mundo limpo, um mundo que quase nunca foi invadido por um demônio. Parece que em um passado distante, seu povo expulsou todos os demônios daquele mundo, embora anteriormente os demônios não conseguissem usar seus poderes adequadamente. Do Sheol respondeu como se estivesse genuinamente se desculpando. Era uma história desconhecida para Seldão. Ele também não acreditava ser verdade. Então, decidiu se manter em silêncio. Milhares de anos depois, a Terra ainda não tem qualquer demônio. Contudo, não mais. Um demônio, deixou pegadas na Terra. Consegue adivinhar o que vem a seguir? Do Sheol mostrou seu sorriso claro, ele estava sorrindo perversamente. Mesmo se você perfurar o coração deste corpo e quebrar o orbe mágico, os demônios de Murim eventualmente irão para a Terra. Estes desgraçados invejosos não conseguem não ir a um mundo que eu já estive. Ao mesmo tempo, do Sheol apontou para a parte de trás da onde Seldão estava. Coone. Longe, além das cordilheiras, uma enorme figura semelhante a uma sombra apareceu. Era como se o pico da montanha inteira estivesse se movendo, revelando dentes afiados que logo em seguida morderam guerreiros murins. Os guerreiros caíram no chão, mas nenhuma ferida podia ser vista em seus corpos. Contudo, eles não estavam bem também, pois o que o demônio mordeu foi suas almas. Em outro lugar, uma gigantesca vaca pisou na montanha. O demônio, aqueles pés eram a única parte visível de seu corpo. Ele virou o terreno inteiro de ponta cabeça e desapareceu. E alto nos céus, com a escuridão, um enorme pupilo apareceu. Um rosto que lembra um demônio apareceu através das nuvens, riu enquanto olhava para o mundo e desapareceu. Isso mesmo. Este mundo já havia sido poluído pela existência de demônios muito antes das pessoas da Terra colocarem seus pés aqui. Eles estavam sempre procurando por uma oportunidade para devorar o mundo, e finalmente se revelaram quando a seita Kunlun começou a guerra. Os olhos de Jungian capturou a visão das pessoas Murin se ajoelhando em desespero diante destas visões esmagadoras, enquanto Seldão olhava para a cena sem dizer nada, e então ele olhou para os olhos de do Sheol novamente. Isso mesmo. Vocês de alguma forma conseguem resistir ao meu poder. Então me matar e destruir o orbe mágica será uma tarefa fácil. Mas veja, humanos não podem parar os demônios não importa o que tentem. Afinal, nós, que nascemos de emoções humanas negativas e crescemos comendo suas almas, nunca desapareceremos de seus lados. E Seldão se manteve em silêncio. O que o demônio disse estava correto. Demônios não podem ser destruídos a menos que um caçador de demônios apareça. Mas não era qualquer um que poderia ser um caçar de demônios. Em muitos mundos, quando um demônio aparece, o amado protagonista do mundo não tem escolha a não ser resolver o problema. Mas como todos sabemos, não é uma solução perfeita. O protagonista pode ser capaz de prevenir que o mundo seja destruído pelo demônio, mas no fim, o mundo ainda será destruído por causa do consumo de probabilidade. Claro, haviam algumas exceções aqui e ali como Araceli que era destinada à grandeza e foi capaz de lutar contra demônios sem ser uma protagonista. Mas em Murim, havia alguém como ela. E Seldão não sabia. Provavelmente, ele não saberia até o fim. A única coisa que ele poderia fazer agora mesmo era se livrar do demônio em sua frente e quebrar o orbe mágico. Mas e se as palavras do demônio fossem verdadeiras? Afinal, seu plano de fechar o portal era apenas um método temporário. Se outros demônios viessem de outros mundos, o que ele deveria fazer? Sabendo dos pensamentos complicados de Seldão, do Sheol riu. Entende agora. Então, pare de fazer coisas sem sentido e volte para o seu mundo. No momento que do Sheol gritou estas palavras, um fluxo do mundo de repente começou a se reunir em algum lugar. Era a probabilidade que ninguém poderia sentir. Então haviam apenas duas pessoas neste lugar que ficaram surpresas com este fenômeno.
Era eu Seldão e do Sheol. Mas, o fenômeno que ambos sentiram não era o mesmo. Isso. O quê? Do Sheol murmurou. Demônios nunca morrem, mas não eram imortal. Embora possa parecer impossível para humanos matarem demônios, isso não significa que não havia como matá-los. Do contrário, haviam muitos jeitos de fazer isso. Mas como? Quem sabia de um jeito de matar um demônio além de um próprio? Quando do Sheol olhou para o ar com olhos perplexos, Seldão sorriu como se não estivesse surpreso. Ah, parece que você não precisa se preocupar muito com o que vai acontecer depois que morrer. Uma mensagem apareceu na frente dos olhos dele. Baeksui, um personagem nível 219 renasceu como a protagonista do mundo Murim. Uma nova história começa a ser escrita neste mundo. A ponta de minha espada perfura o coração dos demônios. Número fusão sublinhado de sublinhado artes sublinhado marciais número exaustão número crescimento sublinhado mental número gori número herói número Grindark. Assim que ele viu a mensagem, uma brilhante ideia veio à mente de Seldão. Era uma ideia que poderia prevenir Murim de sua destruição. Então morre quietinho aí. Seldão falou enquanto a expressão de do Sheol se distorcia miseravelmente. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solém irmãs, Solém irmãos.